Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Deus abençoe Kelvin, família. Amém? Bom te ver, filho. Sempre bom. Amém? Lucas capítulo 15. Culto de ensino, quarta-feira. Esse é o texto que Deus colocou no meu coração nesse dia. Eu pretendo ser breve e nós vamos ministrando, tá bom? Glória a Deus. Vocês já encontraram Lucas capítulo 15? Nós vamos ler o versículo 1, 2, 3 e depois vamos ler o 8 ao 10. Lucas capítulo 15, versículo 1 diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecador e come com eles. Versículo 3: E ele lhes propôs essa parábola, dizendo, Versículo 8: Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, ou a luz, ou a lamparina, ou a lâmpada, e varre a casa, e busca com diligência, ou com dedicação, até a encontrar ou achar? E achando aquela dracma, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, se assenta e não feche a Bíblia. É um culto de ensino, irmãos, e eu tenho certeza que Deus vai te dar uma visão panorâmica diferente desse texto, ok? O texto começou aqui com a gente lendo no capítulo 15, que Jesus estava num certo lugar, pregando, quem sabe numa casa, eu acredito que é numa casa de fariseu, e chegaram junto de Jesus duas qualidades de pessoas: publicanos e pecadores. Diga comigo: publicanos e pecadores. Então você vai ter que entrar no texto, irmãos, tá bom? A gente não precisa de se empolgar para pregar não, mas você precisa entender o que está sendo pregado, tudo bem? Então nessa casa tinha publicanos que chegaram para ouvir Jesus. E quem são os publicanos? Cobradores de impostos. São judeus que vivem naquela região, coleta impostos e manda para a coroa de Roma. Então esses publicanos eram tidos como também pecadores, porque eles não eram bem aceitos na própria região. Você imagina, sendo judeu, ver um judeu cobrar imposto de judeu para mandar o dinheiro para a coroa de Roma. Então um publicano era odiado, um publicano não era amado, ninguém gostava de publicano. Mas também tem uma qualidade de pessoas lá, declarado pecadores. Diga comigo: pecadores. Irmãos, quando se fala pecador, engloba muita coisa, sim ou não? Então chegou para ouvir Jesus, prostitutas, chegou para ouvir Jesus, um viciado, chegou para ouvir Jesus pregar, alguém que não era adepto ao judaísmo, um gentil, e para um judeu, todo gentil também era como se fosse um pecador. Podia ser também que esses pecadores seriam pessoas que estavam enfermas, porque eles são tão assim, aptos a serem filhos de Deus, que quando ele vê um doente, ele já tem esses doentes como pecador, porque eles não estão debaixo da bênção de Deus. Assim alguns pensavam. Então essa categoria de pessoas chegou para ouvir Jesus pregar. E aí, queridos, tem a outra categoria de pessoa agora, que é os fariseus e é os escribas. E o que eles faziam? Eles murmuravam. Essa murmuração era de reclamação, obviamente, dizendo, vou falar com as minhas palavras: Jesus recebe pecador e come com eles. Jesus recebe pecador e está comendo com eles. A murmuração era essa.
Agora, Jesus faz uma parábola, ou algumas parábolas, para quê? Para dizer o valor de uma alma arrependida, irmãos. Quando a Bíblia fala das 100 ovelhas, ok? É uma parábola. Quando a Bíblia vai falar aqui da dracma perdida, é outra parábola. Quando a Bíblia fala do filho pródigo, é uma parábola. Diga comigo assim, é uma história. É uma história, irmãos. Ok? Porque às vezes a pessoa prega sobre o filho pródigo, achando que isso é uma história real que aconteceu. Não, é uma parábola. Às vezes a pessoa fala da ovelha, das 100 ovelhas, dizendo que isso é uma história real, que é um fato que aconteceu. Não, é uma parábola, é uma história contada. Então Jesus, ele começa a contar a história, ou falar uma história, ou narrar uma história, falar uma parábola, para dizer como o pecador é importante quando ele se arrepende, a ponto, 3 vezes, de ter festa no céu, a ponto dos anjos fazer festa no céu, a ponto de matar o novilho cevado para ter uma festa, porque o filho voltou, e esse filho estava morto, se arrependeu, foi achado, e Deus, assim, na pessoa de Jesus, contando a história, faz uma festa para ele, amém? Então aqui é a galeria dos perdidos. Jesus vai falar da galeria dos perdidos, e você vai estar entendendo, você vai estar pensando assim, mas pastor, o senhor está falando muito dessa questão e não entrou ainda. Por quê? Porque se a gente for entender aquilo que eu for falar, tem que ter esse pano de fundo, 2 categorias de pessoas: os pecadores e os fariseus, quem eles simbolizam, ok? E o que Jesus vai trazer de narrativa. Então, o versículo 3, Jesus propôs uma parábola dizendo acerca das 100 ovelhas, ok? E a narrativa é que uma pessoa tinha 100 ovelhas, perdeu quantas ovelhas? Uma. Ele deixa as 99 segura e vai atrás da ovelha perdida. Ele pega a ovelha, põe no colo, a ovelha traz, e faz uma festa. E ele diz na narrativa: e terá festa no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos do que pensa que não precisa de arrependimento. O que Jesus estava tentando falar, e o que eu estou tentando trazer, e aonde a gente vai entrar: o valor de uma alma perdida, ok? A narrativa é um embate, a parábola é um embate. Jesus dando ênfase para a palavra pregada, e aquelas pessoas estavam ouvindo, mas tinha alguém que estava reclamando porque tinha pecador ouvindo. Aí, pastor, agora nós entramos aqui na parábola da dracma perdida, e é aqui que eu vou ministrar o coração de vocês, é aqui que Deus ministrou o meu coração, a parábola da dracma perdida. Então, nessa parábola aqui, queridos, Deus colocou no meu coração da seguinte forma. Então, você que é um amante da palavra de Deus, você até mesmo que pleiteia a teologia, não se espante com o significado de alguma coisa que eu falar aqui, tá bom? Eu tenho certeza que essa é o real significado daquilo que eu vou falar, e a interpretação do texto. Aqui tem 3 situações interessantes: casa, dracma perdida e festa. Você quer repetir? Diga comigo: casa, dracma perdida, e tem uma festa. Por que tem uma festa? Porque quando essa mulher acha, ela vai chamar amigas, vizinhos, e diz: alegram-se comigo, ok? Então tem 3 situações. Voltando para o início, Jesus está desmistificando, contando uma parábola, e tem 2 categorias de pessoas: fariseus e escribas, publicanos e pecadores, ok? Amém? A casa, na narrativa, ela significa, obviamente, os escribas, fariseus, a lei e Israel. A casa é Israel, amém? Então a casa está ali. O que é a casa? A casa significa aquele povo, a casa significa a lei, a casa significa os escribas, a casa significa os fariseus,
a casa significa o judaísmo, a casa significa a lei mosaica, a casa, ok? Primeiro, daqui a pouco a gente traz as aplicações para casa, porque aqui vai ser feito um paralelo de Israel com a igreja. Então primeiro a gente já identificou que existe uma casa, e essa casa significa Israel e sua lei mosaica. Mas também tem a dracma perdida. Aí você vai dizer assim, mas eu sei o que significa a dracma perdida. Então vou dizer para você quem é a dracma perdida e o seu simbolismo. Um dos e uma das significado da dracma perdida é Jesus. Pastor, sério? É. A dracma perdida tem uma simbologia, e talvez poucas pessoas, eu nunca ouvi alguém pregar dessa forma e falar que ele é. Mas a dracma perdida aqui, o primeiro simbolismo é que é Jesus. Por quê? Porque aquele povo que significa casa, eles rejeitaram quem? A dracma é alguma coisa que tem valor, a dracma, daqui a pouco a gente entra nisso, é alguma coisa que tem honra, e a dracma também significa salvação. Aquele povo, dentro da casa, rejeitou o que tinha mais de valor, ou seja, eles viram a dracma pregar, presta atenção, eles viram Jesus passar, eles esperavam Jesus, eles vivenciavam a espera do Messias, mas quando o Messias chegou, quem sabe ele ficou de canto, ele foi rejeitado, ele foi colocado de lado, dentro da própria pátria, dentro da própria casa. Então, o segundo significado da dracma perdida aqui, ou na verdade o primeiro, é: quem é a dracma? Jesus rejeitado por Israel. Diga comigo, Jesus rejeitado por Israel. Jesus rejeitado por Israel. Agora, vamos desmistificar aqui mais uma, a festa. Agora tem a festa, sim ou não? Amém? A festa, por quê? A festa significa os pecadores que aceitaram Jesus. A festa significa Jesus sendo encontrado, porque a dracma foi achada. Se a dracma significa Jesus, e os perdidos significa os pecadores encontraram Jesus, e aí houve festa onde? Amém? Então a festa que foi dada, ela tem um significado: os pecadores encontrando Jesus, que é a dracma perdida em Israel. Lembra? 2 povos. Agora, pastor, e as aplicações dentro de cada situação de paralelo para Israel e a igreja? Vamos lá, diga comigo mais uma vez assim: casa. Bate no seu peito aí, porque agora é um paralelo. Agora é um paralelo. Tudo bem? Casa, ó. Lembra? Algo perdido dentro. Algo perdido dentro. Algo perdido dentro. Então tem um paralelo aqui, Israel e a igreja. Eu estou falando agora para a igreja. Nós trouxemos o simbolismo daquilo que significa. Agora a casa, preste atenção, eu vou fazer perguntas agora para você. Como está você com você mesmo? Dá uma olhadinha aqui para mim, que eu só consigo chegar em você sem óculos assim. Como você está com você mesmo? Como está a tua auto ou a tua baixo estima? Dá uma batidinha no peito assim, olha lá. Eu vou perguntar: como está a tua casa? Como você está? Como está o teu ânimo? Como está a tua saúde? Como está a tua perspectiva de vida? Quando você olha para frente, o que você vê? Como você está com você mesmo? Como estão os teus projetos? Como está o teu coração? Quem é você? Por que eu estou falando assim?
Porque, queridos, se você é algo perdido, algo que tem valor, bate mais uma vez no peito, diz para você mesmo: essa casa tem valor. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você esquece do valor que você tem. Diga mais uma vez assim: casa. Mais uma vez lá naquele lugar, bate no peito. Diga comigo assim: vida espiritual. Agora eu vou perguntar para você: como é que está, casa, a sua vida espiritual com Deus? Quanto tempo você não derrama aquela lágrima nos pés do Senhor? Como está a tua vida de oração em casa? Lembra? A dracma significa Jesus. A dracma é algo de valor. Eu estou falando da casa, algo que foi perdido dentro. Como é que está a tua vida espiritual? Irmão, são coisas pequenas que a gente deixa passar batido. Como é que está a tua vida de liberdade com Deus? Pastor, do que você está falando? A liberdade, ela vem através do perdão. Como é que está o perdão liberado no teu coração para pessoas? Como está o teu relacionamento com Deus? Será que você está brigado com alguém ou você está brigado de fato com Deus? Fala para alguém assim: como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua casa, crente? Hein? Por que você está com esse bico 24 horas? Por que você está dormindo e acordando com um problema e esse problema não sai da tua mente? Por que você não dobra o joelho e sacrifica? Porque a tua vida espiritual está em jogo. Cuidado. Diga mais uma vez: casa. Aí, eu estou falando de aplicação. A casa me arremete a um lugar que se chama família. Meu Deus do céu. Vou abaixar o óculos. Como é que está a tua vida dentro de casa? Dá uma olhadinha para o irmão aí. Dá uma olhadinha. Se você consegue ver felicidade. Como é que está o molho lá dentro de casa? Irmãos, eu não estou encontrando pessoas que dizem assim: o molho está bom, está 100%, todo mundo falando a mesma língua. Lá quando se senta em volta da mesa, irmãos, é oração e língua estranha, e não tem confusão, não tem contenda, é tudo acerto, é todo mundo falando aquilo que agrada a Deus e aquilo que agrada a gente. Como é que está a tua casa? Dá mais uma olhadinha, pô. Eu não vim aqui para te deixar triste não, viu? Mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja, irmãos. Se tem algo que você precisa melhorar, ajudar, cooperar, para que aquilo ande melhor, irmãos, aquele ambiente se chama tua casa, sua família. Então, como está a sua família? Tem gente que não tem nem resposta. Pergunto de novo: você está conversando com a sua esposa? É para alguém aqui, ó. Você está falando com seu esposo? Você está conversando com seus filhos? E aí? Vamos deixar no ponto de interrogação? Tudo bem? Por quê? Porque agora tem a segunda situação, a dracma perdida, que significa Jesus. Vê bem, isso tem um cunho teológico, ok? A casa significa Israel. A dracma perdida é algo de valor que foi perdido dentro de Israel, porque não foi dado valor para ele, ok? Está todo mundo entendendo até aqui? Agora, nas aplicações de quem é a dracma tem 3 situações. A dracma é algo que tem valor, é algo que tem honra, é também o símbolo da salvação. Agora percebe que essas 3 situações foram perdidas dentro da
Meu Deus do céu. Valores, honra e salvação perdida onde? Na casa. Antes de eu entrar aqui, você consegue levantar a mão um pouquinho assim, só para você dar um pouquinho de glória? Então você vai chorar. Isso, vai, Érica, ajuda eles aqui. Diga comigo assim: valor. Dentro da casa. Percebe que foi perdido? Valor dentro da casa. A dracma perdida significa também valor ou valores. Um menino, uma menina hoje está tentando espancar o rosto do papai. Pá. Valores perdidos dentro. O papai fala alguma coisa, o filhinho diz assim, o pai às vezes por algum motivo falou alguma coisa errada, o filho no meio de uma roda fala na cara de todos, mentira do meu pai, na frente de todo mundo. Quando eu era pequeno, irmão, valores perdido dentro. A geração que criou meu pai era a geração analfabeta ou analfabetos. A geração, irmãos, de analfabetos que tinha a melhor linguagem de amor do planeta. Eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever, mas tinha uma linguagem de amor. Sabe qual que é a linguagem de amor? Pergunta para mim, qual que é, pastor? Chicote no lombo. Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pai que ama, ele precisa corrigir o... Então era a geração que batia. A linguagem de amor lá era assim: menino, tu vai virar homem. Pai, eu quero uma calça. Quando você fazer 18 anos, tu compra. Vai trabalhar na roça. Assim meu pai foi criado. A linguagem de amor era a correção. Um menino passava na roda, aonde tinha pessoas conversando na sala, na cozinha. Se ele ficasse na roda de pessoa adulta, irmãos, eu não sei se ele conseguia ficar ali, ou se depois alguma coisa ia acontecer com ele. Eu tinha ou não tem? O meu primo, o pai dele olhava para ele, a lágrima já descia na hora. Ai. Tipo assim, depois que todo mundo for embora, eu já sei o que vai acontecer. Então aquela geração analfabeta criou filhos e filhas que tem honra, que tem valor, porque usavam a correção. A linguagem deles era o chicote, mas é correção. Aí veio a geração do meu pai, que estudou até a 3ª série, que foi quase que um pouquinho alfabetizado, aprendeu a ler e escrever malemar. Se tiver muita letra, vai ter que sair aquele garruncho, né? Então a geração do meu pai, a geração do meu avô batia. A geração do meu pai é a geração que aprendeu, ou seja, foi alfabetizada. Eles lutaram para que a gente pudesse estudar um pouquinho mais. A geração do meu pai é a geração da 3ª série. A minha geração é a geração que faz o 2º grau. A nossa geração que fez o 2º grau, alguns fizeram a faculdade, é a geração que tem criado pior os filhos. Pode ter certeza, irmãos? Por quê? Porque nós perdemos o valor dentro da casa. Filho não se levantava enquanto o pai não terminasse o alimento na mesa. Você está saindo da mesa porque eu não me levantei? Você está comendo um pedaço do bife maior, por quê? Quem trabalhou para colocar o bife na mesa? Ninguém pega essa mistura, porque essa mistura é do seu.
Na hora de dormir, bença. Na hora de sair, tinha que sair debaixo de uma bênção do pai e debaixo de uma bênção. Aonde estão os valores hoje, crente? Perdemos os valores dentro da onde? Perdemos o respeito, a honestidade, a lealdade, o amor, a justiça e os princípios escancarado, irmãos, dentro da própria. Essa é a parte que cabe para a igreja, que perdeu os valores dentro da. E o povo de Israel também perdeu aquele que tem todo o valor dentro da própria casa. Irmãos, aquele que tem todo o valor é Jesus Cristo de Nazaré. Ouvindo Jesus pregar, mas os pecadores estavam no pé de Jesus. Ouvindo Jesus curar, os pecadores estavam no pé de Jesus. Mas aqueles que eram da própria casa, diz, ele está curando, mas está curando por Beelzebul. É a mão do diabo que está na vida dele. Ele está fazendo o bem, mas eles estavam preparando a cova, eles estavam preparando a cruz para crucificar Jesus. Eles rejeitaram o valor e amaram para si a dentro da casa. Você vê que a simbologia de um texto como esse vai muito mais além do que a gente pensa. Quando se trata de honra, escuta isso, a dracma, quando se trata do valor, a dracma tinha um valor de quê? De um dia de trabalho, irmãos, não tinha tanto valor. Uma dracma tinha o valor de um dia de trabalho, mas essa dracma também, ela tem um valor de honra. Por que é de honra? Porque a mulher que carregava, não na parábola, mas diante das situações e das regiões, quem carregava essas dracmas, ela tinha um valor especial de honra, porque quem dava a dracma para a esposa era o marido, irmãos. Tem contexto aqui, mas eu quero ficar na honra. Aquele povo perdeu a honra, porque a honra é Jesus. Por quê? Porque se a dracma significa honra, ela tem um símbolo de aliança, e eles quebraram a aliança por não aceitarem a Jesus. Povo sem honra, povo sem aliança com Jesus, povo que Deus tinha feito uma promessa para Abraão, promessa de terra, povo que ouviram uma promessa desde Deus, quando falou com Adão, que nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, que nasceria da semente da mulher, o Messias. Mas quando ele veio, as pessoas o desonraram dentro de. A dracma também significa, obviamente, salvação, ok? Jesus veio para os seus, não está em João capítulo 1, versículo 12? Mas os seus não o receberam. Mas levanta a mão para a gente só terminar o versículo. Mas todo aquele que recebe Jesus, recebe o dom de ser chamado filho de Deus. Então Israel até então, naquela geração, perdeu o quê? Perdeu os valores, perdeu o quê? Perdeu a honra, perdeu o quê? Perdeu o direito da salvação por não aceitar a Jesus. Mas os pecadores estavam no pé do Messias, entende? Mas aí tem a festa e as suas aplicações da festa. A festa, queridos, ela tem uma conotação, tem 3 conotações. Por quê? Ela tem a conotação de gratidão, ela tem a conotação de comunhão, e ela tem a conotação de restauração da honra. Por quê? Porque Jesus foi encontrado, ok? A dracma perdida foi encontrada, Jesus foi achado, e quando Jesus é achado, com certeza tem gratidão. Diga comigo, gratidão. Convido a todos para se alegrar comigo. Quando Jesus foi encontrado, comunhão. Diga comigo mais uma vez, comunhão.
convida amigos e vizinhos para se alegrar comigo. Quando Jesus é encontrado diante do texto e do contexto, o que está havendo aqui? Uma restauração da honra. A dracma chamada Jesus Cristo agora eu profetizo, agora está na casa, e se está na casa, tem gratidão, tem comunhão, tem restauração. Agora vamos virar aqui, para nós não ficar muito tempo nisso. Agora eu vou fazer aqui, irmãos, mais uma aplicação, e eu vou usar aqui a imaginação, tudo bem? Você vai falar, não está no texto, vamos usar a imaginação que a gente pode. Imagina que tem aquelas duas categorias de pessoa. Jesus pergunta agora para os fariseus, o que fazer para encontrar a dracma? Eu estou usando a imaginar, não está no texto. Vamos imaginar? Porque Jesus está conversando e fez uma parábola, certo? Ele fez algumas parábolas, na verdade. Então eu vou dar à imaginação aquilo que eu estou pensando. Imagina Jesus perguntando aos fariseus, a Israel, o que fazer para encontrar a dracma, que porventura venha a ser a salvação, que porventura venha a ser a Cristo. Agora imagina que os fariseus respondem, para você encontrar você precisa acender a luz. Eu estou imaginando que é o fariseu que está dizendo, mas não é Jesus, mas digamos que é ele. O fariseu diz assim, para nós encontrar alguma coisa que está perdida dentro da casa, a primeira coisa a se fazer é acender agora imagina Jesus respondendo e batendo no peito, eu sou a luz, quem me segue jamais andará em... Vamos imaginar Jesus, eu estou dando imaginação, como encontrar a dracma? Aí, depois de acender a luz, o fariseu pode dizer assim, aí agora você varre, porque está no texto, sim ou não? Porque para encontrar, tem que varrer. O que significa esse varrer no literal, irmãos? A casa varrida, para que ela serve a casa varrida, irmãos? Digamos que alguém vai te visitar, você dá um talento naquela casa, sim ou não? Varrer a casa é uma transição, irmãos, ou seja, era uma preparação para um novo ciclo. Que novo ciclo? Estava agora encerrando um ciclo da lei mosaica e entrando um novo ciclo da graça. Era Jesus dizendo, tem que varrer a casa, vocês precisam enxergar o que está acontecendo, o ciclo da lei está se encerrando e está vindo algo novo que se chama graça. É o literal, é o entendimento. Porém, ainda continuo perguntando, e dá-se entender, e eu quero dar-se entender, usar a imaginação, que eles respondem assim, tem que buscar com diligência para encontrar. Diga comigo, buscar com diligência. O significado de buscar alguma coisa com diligência, irmãos, é só procurar? Agora imagina, você dizer para alguém, buscar com diligência, peraí, eu preciso fazer o quê? Examinar minuciosamente as escrituras. Eu preciso buscar com diligência. Por que Jesus fala isso? E por que o contexto nos leva a pensar nisso? Porque aquele povo era portador da palavra, aquele povo era portador do Torá, aquele povo era portador da lei, aquele povo era portador do Velho Testamento, aquele povo conhecia a palavra, mas quando viu o Messias, examinai minuciosamente a palavra e cuidai ter nela a vida eterna. Ou seja, vocês conhecem a palavra, mas não conhecem o dono da palavra. Eles precisavam entender que procurar com diligência era examinar melhor a palavra. Vocês estão criticando quem está me aceitando, vocês estão criticando, as duas pessoas, e Jesus está respondendo, vocês estão criticando quem está nos meus pés, vocês estão criticando quem está falando que eu sou Deus, vocês estão criticando quem está falando que eu sou o Messias. Examina as escrituras, ela fala de mim. Os fariseus conheciam a palavra, mas não reconhecia Jesus. Por que não reconhecia Jesus, irmãos? E aí você vai entender que tem um versículo lá atrás, que vai casar aqui, Jeremias 29, 13, quando ele diz assim, buscar-me-eis,
e me encontrarás, quando me buscares de todo o seu coração. Ou seja, estamos olhando, mas não colocamos o coração nele. Estamos lhe ouvindo, mas não colocamos o coração nele. Estamos recebendo cura, mas não colocamos o coração. Estamos vendo, mas não estamos enxergando direito. Examina, mas não só examina, porque você precisa colocar o coração e buscar ele de toda a sua vontade, de todo o seu coração, porque assim, levanta a mão, nós o encontraremos. Amém? Agora, eu falei isso num contexto para Israel. Agora, imagina essas 3 respostas para a igreja. Finalizar agora. Como encontrar a dracma perdida dentro da casa sendo igreja? As questões são a mesma. Primeiro, acender a luz. Segundo, varrer a casa com diligência. Terceiro, buscar até achar. É o que está escrito no texto. Sim ou não? Mas digamos, está todo mundo dentro da casa? Todo mundo que serve a Jesus, sim. Ok? É para a igreja. Agora, como é que pode, queridos, perder Jesus aqui dentro? Ficou difícil agora, sim ou não? Sim ou não? Irmão, como é que eu vou perder Jesus da casa dele? Ah, pastor, eu não acredito que isso acontece. Não, vai na biqueira aqui para você ver o nome dos meninos que estão lá trabalhando na biqueira. Vai na cadeia, você vai ver os meninos que estão na cadeia. Como é que é o nome dos meninos? Foi batizado. Tem até obreiros lá, irmãos. Vai entregar panfleto na rua. Se você bobear, eles dão um banho em você em conhecimento bíblico. Vai para a escola, irmãos. Pode falar na escola. Está um monte de crente, agente 007. Vai nas empresas agora, irmãos. Tem lá 30%, 40% é conhecedor da palavra. Desvie. As pessoas estão mandando cartinha aqui quando vem visitar a igreja. Vem visitar da seguinte forma: presbítero sem ministério, evangelista sem ministério, obreiro sem ministério. Por que não põe assim? Estou desviado. Por que, irmãos? Imagina perder Jesus dentro há um contexto de lá para cá. Vocês lembram quando Maria perdeu Jesus? Aonde Jesus estava? No templo. Perdeu Jesus dentro. Se a gente volta na história, irmãos, nos reis de Judá, teve um rei, e que um reino antes, eu não sei se é de Joás ou de Josias, que fecharam o templo e perderam a palavra dentro do templo. A palavra perdida dentro do templo. Percebe que perderam Jesus dentro da casa? Percebe que esperaram Jesus na sua história, na sua essência? Percebe? E quando Jesus apareceu, eles não entenderam que era Jesus a ponto de crucificá-lo? Sim ou não? Hoje nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Quem te convenceu a chegar aqui foi o Espírito Santo. Quem fez você passar por aquelas portas foi o Espírito Santo. Glória a Deus. E porque mesmo sendo convencido, tem gente que está retrocedendo. Então eu vou te dar um conselho. Quando ele diz, acende a luz, vou dizer para você o que é isso. Sai das trevas. Eu vou dizer para você o que é isso. Sai da escuridão. Vem para a luz. Muda aquele outro ambiente para um ambiente de luz. Você sabe qual que é o ambiente? Pare com os pecadinhos escondidos. Não é possível, irmãos. Alguma coisa está errada. A gente sabe quando tem curto, quando tem um fiozinho desencapado. Por que tanta frieza dentro da casa? Por que, irmãos? Ninguém tem explicação por quê. Porque quando a gente olha a pessoa, a gente não olha do lado.
A gente só vê o crente do lado de fora. Você vê ele carregando a Bíblia com terno e gravata, mas você não vê o que ele está sentindo, nem o que ele está fazendo, nem o que ele está pensando. Então, para você vir para a luz, o único jeito é sair da escuridão, das trevas escondidas. Segundo, ele diz: varre a casa com diligência. Obviamente, aqui, queridos, preste atenção. Varrer a casa, irmão, você está dentro da casa, mas eu quero entrar dentro de uma casa que ele é muito mais particular do que essa casa grande chamada igreja, templo. Você, escute isso, procure dentro de você, vai à tua casa, se questione. Você sabe que a gente parou de fazer isso? Eu estou varrendo, o que aconteceu? Eu não sinto mais o que eu sentia. O que aconteceu? A gente chorava naturalmente. O que aconteceu? Tinha batismo com o Espírito Santo à torto e à direito. O que aconteceu com as coisas? A gente parou de se questionar, irmãos. A gente parou de varrer a casa com diligência. Você está enfraquecendo paulatinamente, sem nenhum problema, sem se questionar, sem se levantar. E quando se levanta só tem uma palavra: tu sabes. Você vai morrer falando tu sabes? Não, me diga, irmãos, é culto de ensino. Você vai morrer com essa cara xoxa, você vai morrer sem se levantar, você vai morrer aceitando o que você está vivendo, você vai morrer aceitando essa vida fraca, sem unção, sem poder, sem fazer a obra. Você está aceitando tudo dentro da casa e na tua casa. Você está trocando igreja pelo trabalho, está trocando adoração por programação, está trocando oração por programação, por Netflix, por novela, está trocando. Jesus está vendo, vai a casa. Ou Deus não está falando? Irmãos, isso aqui é muito forte, irmãos. Eu preciso, irmãos, eu estou vendo que o barco está balançando. De quem? Não é o seu, não, é o meu. Se você está vendo o seu barco balançar, a sua vida espiritual ruir, pelo amor de Deus, procure com diligência a dracma que está dentro de você. Jesus está aí, porque a palavra diz que o pavio que fumega não se apagará. Ele está aí. Você que abandonou ele em algum lugar, você que não vai mais para aquele cantinho, você que não faz mais uso da Bíblia, você que não canta mais, você que não prega mais nem dentro do banheiro, nem para o espelho, nem dentro daquele quarto, você que não canta mais como cantava, você que não chora mais como chorava. Aonde você deixou Jesus dentro de você? Diga para você mesmo: o que aconteceu comigo? Irmãos, eu estou com a vassoura está aí dentro de você. Você precisa questionar: o que aconteceu comigo, Senhor? Aonde que eu parei? Aonde eu desanimei? Foi aonde eu desisti? Aonde eu desisti? Aonde foi a seta que entrou em mim, que essa frieza entrou e nunca mais saiu? Foi por causa daquela decepção, foi por causa daquela porta que se fechou, foi por causa daquelas palavras que me disseram. Jesus está aí dentro. Ele diz: busque até achar, até do lado de fora. Irmãos, você percebe que a gente tem que parar de apontar? Olhe para mim aqui.
Você percebe que a gente, irmãos, eu não estou dizendo assim, a gente não tem que estar aqui porque tem defeitos que são visíveis, tem erros que são notáveis, mas a frieza, ela está estabelecida, não é por causa de alguém, é por causa, aponta o dedo para quem é, admite quem é que enfraqueceu, o dia que eu entender que não foi ninguém não, sabe quem estragou o ambiente? Fala aí quem estragou o ambiente. Sabe quem enfraqueceu no ambiente? Sabe quem não chora mais no ambiente? Sabe quem está fazendo o ambiente ficar pesado? Sabe quem está fazendo o ambiente não ser aquele ambiente de glória que antigamente o céu se abria, a igreja subia, ou sei lá, se o céu descia? Sabe quem está trazendo peso para esse ambiente? Fala aí. Então busque dentro de você até encontrarmos. Você entende isso? Não pare. Quando ele diz até achar, vai até o fim. Por quê? Vou finalizar aqui, porque não dá para ir muito mais longe do que isso. Tem muita gente, restaurada pela metade. O que é isso, pastor? Só levantou as mãos, só ouviu, só entrou na igreja, mas não encontrou Jesus. Não encontrou, irmãos. Levantou as mãos, foi restaurado pela metade, porque recebeu um refrigério. Eu ouvi o que eu gostei naquela noite, naquele domingo, recebi uma oração, uma palavra de bênção, de vitória, levantei a mão, fiquei tão bem, mas não foi restaurado, porque não olhou para dentro de si. Jesus não está fora, nós somos uma casa, uma tricotomia, Ele está aqui dentro, Ele está aqui dentro. Aleluia. Você é o templo do Espírito, aonde você esqueceu Jesus aí dentro. Por isso que ele diz, irmãos, olha os contextos, eu paro aqui, mas se você for perceber o que está falando lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25, no versículo 28 ele vai falar: vinde a mim, sim ou não? Sim. Cansados e oprimidos, e eu, então assim, havia Jesus oculto para os escribas e fariseus, e para o povo de Israel, mas aquele Jesus, vinde a mim, é para o pecador, é para os cobradores de impostos, é para quem está mal, não é para quem acha que está bem. Por isso, o contexto vai dizer disso, a gente não tem como entrar nele, mas ele diz: vinde, me encontra, por favor. Você está mal? Ele dizendo: me encontra, eu sou acessível. Aleluia. Comigo o fardo é leve, e o jugo é. Então, se com você aí o jugo está pesado, o fardo está pesado, você não está com Jesus. Você está carregando outra coisa, menos Jesus. Porque Jesus ajuda a gente a carregar o nosso fardo pesado. Fique de pé, queridos. Tá bom. Nós vamos orar. Nós vamos orarmos. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Agora é a hora da humildade, irmãos. Por que é a hora da humildade? Porque obviamente é uma palavra de ensino, de reflexão, sem rodeios. Ela é muito grande, obviamente, mas assim, é nos levando a reconhecer o tanto quanto estamos precisando. Os ignorantes vão no banheiro agora, aqueles que não entendem o que Deus está falando. Os que não são sábios correm, porque sabe que precisa melhorar. É verdade. Gente, Deus fala, quem não está ligado corre, e a gente sabe quem está correndo. Quem está correndo pode correr o risco de morrer. Agora, quem é humilde, irmãos, ele se curva diante de Deus, ele reconhece o tanto que precisa. E eu quero pedir nesses minutinhos que você vasculhe dentro de você, aonde é que você abandonou Jesus.
Feche os seus olhos, irmãos. Você precisa voltar a ser aquela pessoa que você era. Você era mais feliz. Você era mais disposto. Você era pau para toda obra. Você até perdia financeiramente, mas não perdia espiritualmente. Você trocava muitas coisas de fora para ficar com as coisas de dentro. E por isso era tão cobrado. Porque o mundo e as pessoas que te cercavam até diziam: nunca vai ter nada, só vive dentro da igreja, só vive em culto, só vive em oração pelas manhãs, quer ser pregador, pregadora, cantor, cantora, mas olha o que tem. E você dizia, como se dissesse com o ombro para o mundo: você não entende o que eu carrego, você não entende o que eu sou, você não entende o que eu sinto. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, eu não preciso de nada, eu sou rico. Aonde foi que você deixou Jesus? Porque a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar as coisas que são de cima, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Hoje você deixou Jesus em segundo plano. Olha como está o seu cartão de crédito, olha como está a sua conta de água, sua conta de luz, olha como está a sua vida financeira. Agora você trabalha, agora você tem compromisso. Como estão as suas contas? Você percebe? E quando deixamos Jesus em segundo plano, tudo que a gente faz não vai bem. Por isso, Deus, em nome de Jesus, como igreja nós nos curvamos diante da Tua excelência. Como é um tempo de ser humildes, reconhecemos que precisamos voltar ao início, recomeçar do zero. Eu sei o que a igreja precisa no dia de hoje, não é de avivamento, é de ser reavivada, não é despertar, é acordar do sono. Estamos aqui, Senhor, queremos recomeçar, nos reconstrua, porque nós te amamos e declaramos esse amor ao Senhor. Fica conosco, Senhor, e abençoe essa igreja, no nome de Jesus você diz? Amém. Aplauda o Senhor, queridos.